O feminismo hoje, para nós os africanos e os angolanos, é um veneno que vai nos separar. Há duas formas de lhe responder essa questão, meu caro irmão e mestre Ramek também. Vou lhe responder primeiro da forma subjetiva e depois da forma objetiva. Da forma subjetiva, feminismo e machismo para nós os africanos não existe. É Nza, Mbi, Amun, Ra, Olodum, Maré. Nyami, Nyam Kipon. A primeira lei é tudo é mental, Deus é mente. A segunda lei é tudo se manifesta pela polaridade, se manifesta macho e fêmea. Todo o nosso sistema africano, filosoficamente falando, foi construído nessa duplicidade, não é? Que é muito além da dialética do Hegel, não é? Isso não é dialética. A dialética de Hegel é outra coisa. Aqui não, aqui nós estamos a falar de leis cósmicas, não é? Leis palpáveis e leis provadas. Se vê todo o nosso sistema, quando, por exemplo, uma das manifestações do divino, quando ele se manifesta como conhecimento, é Jahuti. Mas Jahuti não vem sozinho. Jahuti vem com quê? Sechat. Quando a luz vem, se manifesta masculinamente como quê? Eru. Mas a luz não pode se manifestar sem amor, porque o amor é uma forma da manifestação da luz. Ele se manifesta como Herukuti. Ok? Então, todo o nosso sistema foi construído nisso. E para lhe responder essa questão, também, ainda subjetivamente, eu vou fazer recurso a dois mestres que eu tive. Ao mestre Bambela Henrique Tinapá, não é? Que foi o responsável por quase todo o treino que eu tive, não é? Que dizia que o grande problema da África é os homens estarem separados das mulheres e as mulheres estarem separadas dos homens. Toda a luta espiritual que o mestre Tinapá fez foi com o objetivo, por exemplo, de voltar a criar essa harmonia entre homens e mulheres. Tanto que nós, por exemplo, no nosso templo, lá no Golfo 1, que também se alojava na casa do mestre, nós fazíamos os nossos exercícios espirituais, embora aqui em separado. Noutros sistemas, os homens entravam primeiro que as mulheres, faziam, depois as mulheres saíam, as mulheres entravam. O mestre trocou, as mulheres entravam primeiro com os homens, depois os homens é que faziam o seu exercício. E o mestre Mário Clinton, um outro que venho trazer aqui, responsável também por grande parte de todos os conhecimentos que tenho, experiência, dizia que o problema da África resulta, sobretudo, por causa das mulheres estarem separadas dos homens, porque a luta ética da mulher deve-se fazer ao lado do homem. E nós sempre fizemos isso. Por isso é que temos o alambamento, em que, como diz o mestre Cheikh Anta Diop e o mestre Boubacar Mamari Keita, outro grande mestre de referência que tive na universidade, dizia que e disse muito que nós temos que voltar. O professor Boubacar Mamari Keita, por exemplo, nos ensina muito sobre essa questão do sistema, do forte sistema que havia, a união entre homens e mulheres em África. E voltando ao mestre Mário Clinton, ele dizia o seguinte, que houve 3 grandes revoluções no mundo. A primeira revolução foi do Deus único, Deus homem, que não havia em África. Porque o Deus não era homem, como é na perspectiva judaico-cristã islâmica. Na perspectiva judaico-cristã islâmica, Deus é homem, Alá é homem. E me perdoem os irmãos muçulmanos, não é? Jeová ou Elohim, o Senhor dos Exércitos, é homem. Tanto que na Bíblia se diz que a parte feminina de Deus, Deus escondeu, ou a Shekinah escondeu dentro do paraíso. Ou seja, a mulher foi colocada no paraíso, não é? E o pecado na Bíblia, o pecado bíblico entra com quem? Entra com a mulher.
os nossos irmãos islâmicos, a sabedoria islâmica, o Alcorão vai mais alto, não condena a mulher como a pecadora original, não é? O profeta Muhammad sallallahu wasallam tinha um respeito muito grande pela mulher, mas os judeus, depois da morte de Moisés, codificaram a Bíblia, a Torá, que é o livro que Moisés criou de outra forma, pondo a mulher como centro de todos os males e criando um Deus único, o Senhor dos exércitos militares, Yahvé. Vamos ver isso no cristianismo também, embora que Jesus Cristo foi alguém que teve uma apreciação pelas mulheres muito alta. Primeiro, foi filho de uma mãe, ele era mesmo um filho da mãe, era filho da mãe dele, Jesus Cristo, não é? Sim, ele era um filho da mãe, não é verdade? Temos que compreender isso. Jesus Cristo foi um filho da mãe, porque era filho da mãe dele, não é? E vai ver que ele defendia tanto a mãe dele, porque as pessoas, quando Jesus nasceu por um mecanismo milagroso, não é? Ou por um mecanismo místico, diziam que foram obrigados a dar um homem, mas também é bom, também houve uma razão de fazer isso, de colocar José ao lado de Maria, para justificar que ele tinha um pai, não é verdade? Mas vai ver que Jesus tinha discípulas. Naquele tempo não era admitido um rabi como ele andar com mulheres. E Jesus estava sempre com a Marta, com Maria Madalena. E vai ver que depois da crucificação dele, se é que houve outro tema discutido, não é outro tema discutível, mas não é hoje que vamos abordar. E não gostaria também muito de abordar isso assim. Mas quem vai aparecer são as mulheres. Mas quando os romanos fundam a religião católica, a Igreja Católica Apostólica Romana Universal, a mulher fica de lado. É um Deus homem, novamente. Então, o mestre Mário Clinton disse que essa foi a primeira revolução. A revolução do Deus único foi um erro, porque tirou o sagrado feminino, porque era Amun e Amunete, Aser, Aset. E até hoje na Índia continua. Se Krishna não está separado de Srimati Radharani, não está. Mesmo no budismo tântrico, nós vemos Buda com as Dakinis, não é? E nós vamos ver nós conseguimos ver no filme Samsara, é um filme que eu aconselho as pessoas a ver. Nós vamos ver o iluminado, não é? O monge, o lama tibetano, que passa pela crise que passou, lhe foi dito. E eu acredito muito que quem atingiu a iluminação primeiro foi a Shodhara, não foi Buda Sakyamuni. Não foi Sakyamuni que atingiu primeiro a iluminação. Vai ver que Sakyamuni teve que sair fora, teve que ver que a morte existe, mas depois de gozar todos aqueles prazeres, e a Shodhara já se preocupava antes de Sakyamuni com a morte das pessoas, e a Shodhara dava comida aos pobres, e a Shodhara tratava bem as pessoas mais carenciadas, já compreendia os ascetas e a Shodhara. Então a Shodhara chegou à iluminação antes do que o Buda. Daí que no budismo tântrico nós encontramos Buda, não é, muitas vezes abraçado numa postura de relação sexual com a sua consorte. Só nas religiões do judaico-cristianismo islâmico é que nós vemos uma separação. E, continuando a perspectiva do mestre Mário Clinton, a outra segunda revolução, depois, quando disseram que Deus é homem, veio a segunda revolução, que Deus não existe. Outro grande erro que se cometeu na humanidade. Deus não existe. E houve uma terceira revolução, que o homem é um animal qualquer. Isso fez com que nós nos afastássemos de facto dessa perspectiva, e isso fez com que essa característica paternalista e a organização, e nós temos que ver o seguinte: a questão de homem e mulher não é nossa, é uma questão greco-romana. Os dórios, quando foram atacar os eólios na Grécia Antiga, eles não tinham respeito nenhum pela mulher. Na Roma Antiga, na altura dos Césares, a sociedade estava organizada primeiro. O homem
depois o namorado dele, depois o seu cão ou o seu gato, depois a mulher como parideira, depois os velhos, depois as crianças, depois os velhos. E nós herdamos esse tipo de... Tivemos essa herança europeia, fruto de quê? Da colonização. Esse debate pelas mulheres, e as mulheres queriam remover essa questão, resolver essa questão da melhor forma na Europa. Quando os africanos levaram conhecimento, não é? Na Idade Média, na Europa, quando os africanos colonizaram a Andaluzia, a Espanha, colonizaram Lisboa, que se chama hoje Lisboa, o conhecimento, e os africanos levaram uma nova forma de tratamento com de tratar as mulheres, os europeus foram indo aprendendo essa forma de tratar as mulheres. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos ver um grupo de mulheres sábias que queriam tomar, de facto, conta de toda a Europa para mudar essa consciência de fazer uma união entre homens e mulheres. Mas o sistema cristão católico não permitiu e houve a queima das bruxas. Eu acredito muito que se não queimassem as bruxas na Europa, nós não íamos ter colonização em África. Porque aqueles milhares de mulheres sábias iam chamar a atenção aos seus filhos, aos seus maridos, aos seus consortes de que não se trata assim os irmãos, mesmo que estão sobre uma posição de fraqueza. Daí, começamos a ter esse problema. Mas nós, os africanos, nunca tivemos esse problema. Para nós, os africanos, a mulher nunca foi superior ao homem, o homem nunca foi superior à mulher. E como resultado disso, até hoje, nós pagamos o alambamento para manter o Deus totêmico da mulher, como explica bem o grande mestre da ciência, o mestre Boubacar Namori Keita. Nos explicou muito bem isso quando estivemos na universidade. Por isso é que nós pagamos o alambamento à família da mulher e mantemos o Deus totêmico da mulher. Daí que a nossa sucessão em África era por via matrilinear. E mesmo aqui no Império do Congo, nós tínhamos 3 aspectos. Essa questão de nos virem nos aldrabar aqui com o Estado positivo, de poder legislativo, judicial, executivo, como se fossem eles que inventaram, não é verdade também. As coisas primordiais e que se fossem eles que inventaram, porque não foram eles que inventaram. A separação dos poderes do Estado já existiam aqui no Império do Congo. Nós chamávamos de Nsaku, Nzinga e Mpanzu. Nsaku eram 2 homens. Mpanzu Nsaku e Mpanzu eram 2 homens. 2 poderes masculinos que eram contrabalançados pelo poder da mãe, que era Nzinga. Por isso é que todo imperador, todo rei, todo muene no Império do Congo levava Nzinga. Nzinga Nkuvu, Nzinga isso, Nzinga aquilo, porque é a mulher que te permite governar. Não é o homem que faz governo. Daí que para nós aqui a terra era das mulheres e os homens eram simplesmente depositários dessa responsabilidade e eram agentes executivos dessas mulheres. Então, a luta do feminismo... Vou já chegar ali. Por isso é que quando o faraó desencarnasse no Antigo Egito, quando o faraó cessasse a sua vida, a coroa era entregue numa das filhas do faraó. E o próximo faraó, para ser faraó, tinha que casar com uma das filhas do faraó. Daí que veio a questão do quê? Das Amenirdes, ou das divinas adoradoras no templo de Amun, ou as chamadas esposas de Amun-Ra, no Antigo Kemet. Eu abordo muito isso quando eu falo do sagrado feminino através das artes. Explico isso bem, ok? E nós vamos ver que isso continuou, isso perdurou até muito tempo em África, até os europeus chegarem aqui. Isso é que motivou a luta de Kimpavita contra o Dom Afonso I. Porque Dom Afonso I era de linhagem patrilinear e não de linhagem matrilinear, como era assim. Agora, a luta do feminismo e do machismo não é uma luta africana. Passou a ser uma luta africana devido à herança colonial, porque o homem africano ficou fora de casa, foi levado como escravo lá nas Américas e nas Europas. A mulher africana ficou aqui a ser prostituída pelo colonizador.
A nossa mulher africana era prostituída. E o meu pai conta-me isso. Lutou muito tempo na luta, esteve muito tempo na luta de libertação nacional e explica bem isso. Mesmo o mestre Mário Clinton explica bem isso. Mesmo o meu mestre Bambela Henrique Tinapá explica bem isso. Bambela Henrique Tinapá, por exemplo, explica um episódio em quando separaram durante anos e anos a mãe dele e o pai dele. A mãe ficou em Angola e o pai teve que trabalhar no Congo Democrático, no contrato. Isso separou os homens e as mulheres. E os homens começaram a ganhar, os homens africanos, uma outra sensibilidade. Depois da colonização, vai se dar uma questão. A Europa, até hoje, e até é bíblico, vamos dizer, Paulo, por exemplo, diz que as mulheres não podem ensinar os homens dentro das igrejas. Está na Bíblia. Que a mulher não pode levantar a cabeça. Está na Bíblia. Em escritura nenhuma, por exemplo, o sistema árabe até hoje é assim. As mulheres são subordinadas aos homens. O sistema judeu, pior. As mulheres são subordinadas aos homens. No sistema africano, não. Aqui em África, por exemplo, vai fazer um casamento, vai fazer um alambamento e não chama as tias e vais ver se vais casar. Não casas. De maneira nenhuma, porque as mulheres têm a última palavra, é das mulheres, é das senhoras, até hoje. O que aconteceu conosco? Quando essa luta pelas mulheres tentou-se fazer essa luta e as mulheres tentaram fazer essa luta ética, e essa luta ética, como explica bem o mestre Mário Clinton, essa luta ética das mulheres aparece pela primeira vez com relevância depois da queima das bruxas na Revolução Francesa. Por isso é que Robespierre institui o culto da deusa da razão. Para quê? Para valorizar a mulher europeia. A partir da Revolução Francesa, a mulher europeia começa a ganhar pés para andar. Daí que Delacroix, por exemplo, na sua obra, na sua pintura, há uma pintura célebre que ele pinta uma mulher guiando os homens com uma arma e com um seio desnudo, que é a liberté guidant le peuple, ou a liberdade guiando o povo, que é uma mulher. A mulher começa a fazer a sua jornada ética, mas mesmo assim não é aceita. E vai existir o quê? Vai se dar um outro acontecimento muito trágico, que foi a queima das mulheres na fábrica nos Estados Unidos. A partir daí, começa uma agenda da mulher europeia, euro-americana, para se libertar do jugo patriarcal. Mas o feminismo também só existe enquanto movimento quando o panafricanismo nos Estados Unidos começa a dar aso. Por quê? Porque um dos nossos grandes libertadores, que foi Marcos Mosiah Garvey, devemos muito a Marcos Mosiah Garvey, muita gratidão a Marcos Mosiah Garvey. Quando Marcos Mosiah Garvey institui o panafricanismo messiânico, Marcos Mosiah Garvey não obsta a mulher africana, porque ele sabia que uma das formas únicas do homem africano se levantar, e ele viu que quando o africano que estava lá nos Estados Unidos, nas Caraíbas, a começar a levantar a cabeça, aqui a colonização estava mais forte. E Marcos Mosiah Garvey disse o seguinte: eu vou bater primeiro aqui fora para depois bater lá dentro. Marcos Mosiah Garvey começa a dar importância e relevância à mulher africana nos Estados Unidos. Acontece que os Estados Unidos, depois de criar, penso que no fim do século XIX ou no início do século XX, cria um sistema de inteligência que é o FBI. O FBI, através de Edgar Hoover, entre outros, viram que a mulher africana começa a ter valor dentro dos espaços africanos nos Estados Unidos. Eles lançam o feminismo como uma agenda não para dar liberdade à mulher europeia, mas para contrabalançar a luta africana, para separar homens e mulheres africanas na luta. O que eu posso dizer? O feminismo hoje em Angola, por exemplo, em Angola sobretudo, porque não muito nos outros países africanos, porque nos outros países africanos há equilíbrio entre homens e mulheres, mas nós aqui a colonização foi muito agudizante. Foram 400 anos. E temos um sistema religioso
cristão que não facilita. E eu vou dizer sim, o cristianismo sim foi um veneno para a África e continua sendo um veneno para a África. Um veneno muito grande. Porque não nos libertou, na verdade, nos emancipou. Uma coisa é liberdade, a outra coisa é emancipação. Fez como o tráfico de escravos, que não libertou escravo nenhum. Emancipou os escravos, mas não libertou. Daí que nós hoje estamos com uma linguagem de emancipação da mulher, não para libertar a mulher, mas para emancipá-la. Que mulher? A mulher africana? Não. A mulher europeia, que não podia votar em 1948. A mulher europeia e americana só começaram a votar em 1948. Enquanto que, por exemplo, aqui no Império do Congo, antes de Kimpavita, quando um rei falecesse, o próximo rei era votado. E uma das câmaras que votava o rei era a Câmara dos Zimbumpungo, as mulheres fortes do reino, do Estado. Então não nos venham falar aqui de feminismo. Feminismo é para eles. O feminismo hoje, para nós os africanos e os angolanos, é um veneno que vai nos separar. É só voltarmos à questão que é do sagrado feminismo africano e acabou. Há lutas que não são nossas. Deixem as lutas deles para eles e vamos fazer nossas lutas. Há lutas que não são nossas. Exatamente.